Padre, conversa boa mesmo. Lembra que eu falei para vocês aí de casa? Olha, tem criança, tem devotos mirins em casa, tem um netinho que tá por aí. Agora nós teremos então esse bate-papo com a psicopedagoga Lilian Vilas Boas e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças, viu? Porque realmente é importante. Às vezes você fala aí, a criança, meu filho é preguiçoso, ou ele não para um minuto. Vamos entender um porquê de tudo isso? De repente é uma doença e pode ser aí tratada, não é? Lilian, bom dia para você. Seja muito bem-vinda, viu, ao Família dos Devotos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Que bom. Agora, conta um pouquinho da sua experiência pessoal a partir do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você conhece alguém? Como que você estudou, né? Começou a estudar sobre esse fato? Bom, eu sou pedagoga, né? Eu fiz educação especial e inclusão. Mas claro que tinha um fundamento, né? Lá atrás, meu filho foi diagnosticado com o processamento auditivo alterado. Eles falam que é o PAC alterado. E acaba tendo, através do processamento auditivo alterado, um pouco de déficit de atenção. É uma das consequências, vamos dizer, né? E quando meu filho foi diagnosticado, embora não seja a mesma coisa, o PAC alterado ele é tratável, ele não é uma doença, ele é um distúrbio. Mas por causa do déficit de atenção, isso acabou fazendo com que eu fosse, assim, a professora, a pedagoga ali, a psicopedagoga, tudo junto dele, porque mudou a nossa rotina. E isso fez com que eu me aprofundasse mais nisso tudo, né? E eu costumo dizer que meu filho, ele foi o meu maior estágio. Olha só, foi fonte de inspiração. Foi fonte de inspiração, foi uma vivência que mudou a rotina de todos nós em casa. Embora não seja a mesma coisa, mas algumas características do déficit de atenção nós vamos encontrar também no distúrbio do processamento auditivo. Certo. Agora, então, para quem está em casa e não conhece esse transtorno, chama-se normalmente TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Olha só que nome enorme, não é? Mas o que ele significa? O TDAH, ele é, conforme você falou, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança pode não ter hiperatividade, ela pode ter o TDA. Então, a hiperatividade pode acompanhar ou não o transtorno. Então, assim, geralmente, quando ele acontece na criança, ele vem acompanhado da hiperatividade, mas isso não é uma regra, tá? Então, ela pode ter o transtorno do déficit de atenção, mas não ser hiperativa. Tá? Certo. Agora, como que os pais chegam até esse diagnóstico? Bom, gente, é assim, o que caracteriza o transtorno de déficit de atenção? A concentração. Então, uma criança que tem algumas dificuldades de se concentrar, ela esquece muitas coisas, assim. Já vi casos, assim, de crianças que vão para a escola e esquecem a mochila em casa. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje tudo é TDAH. E não é tudo. Às vezes a criança está passando por um momento emocional que causa essa distração. Então, tem que ser muito bem assim, levado aos profissionais que são adequados para esse diagnóstico, né? Um neuro, um psiquiatra e a junção, né, dos profissionais que vão trabalhar junto, psicopedagogo, um fonoaudiólogo. Então, existem vários profissionais que atuam para poder diagnosticar o TDAH. Mas, assim, se em casa eu tenho notado uma falta de concentração maior do que o normal, a dificuldade de executar algumas tarefas no dia a dia que para nós é normal, né? Mas anda esquecido, essa criança não está se entrosando muito, porque isso vai ocasionar também um problema muito sério na autoestima da criança. O TDAH, ele é o quê? É uma falta do neurotransmissor da dopamina no córtex frontal do cérebro. E a dopamina, ela é responsável pela alegria,
ela é responsável pela concentração. Então, ela é responsável por várias funcionalidades do nosso cérebro importante, que está ali no córtex frontal. Então, essa criança vai ficar mais retraída, ela é mais quietinha, então não está normal. Você vê que o comportamento dela não está legal. Ela se distrai assim, você está falando com ela, mas uma formiguinha passou ali no chão, você já não tem mais ela. Então pode leva num psicopedagogo, porque a psicopedagoga, o que ela vai fazer? Ela não vai diagnosticar, mas ela vai detectar o que está acontecendo ali. E aí vai encaminhar essa criança para o médico responsável para fazer esse diagnóstico. E vão trabalhar juntos ali. Muito interessante isso. Agora, como eu comecei falando aqui, né? Tem alguns pais que falam, ah, meu filho é preguiçoso. Ou então, meu filho, né, olhou a formiguinha passar e ficou ali. Ou então, de repente, gente, meu filho não para. Quer dizer, nem sempre uma criança, a mesma criança, vai ter todos esses sintomas. Nem sempre. Ela pode ter o déficit de atenção, mas ela pode não ser hiperativa. Mas se ela for hiperativa, ela vai ter o déficit de atenção. Olha só. Então, assim, gente, criança é criança. Criança por si só é hiperativa, né? Se a criança é muito, assim, quietinha, a gente pode saber também que tem alguma coisa ali que não está certo. Mas é uma hiperatividade que vai além, né? Às vezes eu brinco assim na sala de aula que eu queria ter uma bicicletinha, às vezes, a deixar a criança pedalando ali. Porque para ele sentar para executar uma tarefa é muito difícil. Sim. Mas são crianças que não é por isso que não estão prestando atenção. Eu tenho crianças assim, eu já tive alunos com hiperatividade e o déficit de atenção que eu tô falando e eles estão mexendo com alguma coisa, levanta, senta. Mas quando eu falo assim, gente, quem que entendeu? Esse aluno vai saber explicar melhor do que os outros que estavam ali olhando para mim, em alguns casos. Entendi. Então, a questão é como lidar com isso? Qual é o meu olhar? Então, se eu taxo o meu filho ou o meu aluno de uma criança preguiçosa, eu não estou trabalhando com a autoestima dele. E eu não estou elevando o potencial que esse meu aluno tem. Toda criança, ela está apta a aprender. Só que cada uma vai encontrar o seu caminho. E no TDAH não é diferente. Se precisar, vai ter uma medicação que vai ajudar. A dopamina é um dos neurotransmissores, né? Que não chega ali no córtex pré-frontal, mas vai trabalhar esses neurotransmissores. Então, se precisar de medicamento, essa criança vai ser medicada. Do contrário, nós vamos fazer o quê? Né? No meu caso, como psicopedagoga, eu vou ajudar essa criança a encontrar o caminho que ela tem para aprender. Muito interessante, olha aí, interessantíssimo. Agora, bom, quem está em casa nos acompanhando agora, né? O pai, a mãe, enfim, como pode também ajudar? Como deve ajudar, além de levar até um profissional adequado, não é indicado para isso? Bom, gente, a nossa rotina muda. Eu vou dar um exemplo clássico do meu filho, que hoje não tem mais o PAC alterado, mas ele ainda tem um pouquinho do déficit de atenção. Esses dias ele foi só que meu filho já tem 14 anos hoje, né? Então a gente tem que trabalhar com duas coisas. Eu vou ajudar essa criança a evoluir, mas eu também tenho que dar autonomia para ela. Então esse dia ele foi num aniversário e toda vez que ele vai no aniversário, ele esquece o presente do aniversário. E eu já sabendo disso, eu ia sair antes, não ia ser eu quem ia levar ele. Falei, filho, amarra a sacola do presente na sua cintura. E lá no carro você tira, né, tudo e desce com o presente. Tá bom, mãe. Ele amarrou ali e foi. Quando foi mais tarde, eu comecei a mandar mensagem para ele. Filho, deu certo, você já tá voltando, e ele não respondia. Aí passou um pouquinho, a mãe da amiguinha dele que levou falou assim, Lilian, ele esqueceu o celular aqui dentro do carro. Quando nós nos vimos, eu falei assim, filho, eu falei para você tomar cuidado para não esquecer de nada. Ele, não, mãe, você falou do presente. Do celular, a senhora não falou nada. Tá vendo só? Então, assim, nós já tivemos fases em casa de tudo ser anotado. Então, anota tudo. O que ajudou e o que ajuda na evolução dessa criança. A parceria da escola com a família e a família com a escola. Eu tenho que ser parceira da escola que meu filho estuda. Então,
A gente sabe que eles têm uma dificuldade muito grande de anotar tudo. Eu sei que existem materiais lindos, estojos assim, mas, por favor, pelo seu filho, não mande. Mande o essencial, porque se eu dou um estojo cheio de coisa, o que você acha que seu filho vai prestar atenção na hora da aula? Na professora ou no estojo lindo que ele tem? E qualquer coisa faz com que ele perca a concentração do que está acontecendo ali. Então, quando há assim, uma parceria de escola e família, essa escola também vai mandar esses comunicados que são escritos em sala de aula para a família, porque ele vai se esquecer de anotar tudo, ele não vai anotar tudo certo, e a gente tem que ir cobrando isso, um degrauzinho por vez. Devagar, né? Isso. Ô, Lilian, nossa, eu gostaria que você ficasse aqui mais tempo. Vou pedir para você voltar. Claro. Porque, por exemplo, como ela disse que é uma doença que também pode se estender, talvez, até para os adultos. Sim. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe você, a sua família. E é isso, olha, se você quiser conhecer um pouco mais, né, sobre esses assuntos de família, atualidades, não é, para conversar bem com o seu filho, acesse a12.com, não é, /devotosmirins, ou então devotosmirins.com, acesse lá o nosso site, você vai conhecer todo o conteúdo que preparamos com muito carinho, sempre assim com a família dos devotos missionários redentoristas aos devotos mirins de Nossa Senhora Aparecida.